Fala aí, meus feras, como que vocês estão, galera? De verdade, tá tudo bem por aí? Eu realmente espero que sim. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Teruel, eu sou engenheiro de software, analista de sistemas, já vai fazer aí quase 10 anos, e estou falando com vocês diretamente aqui da Itália, onde atualmente eu moro e trabalho. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre trabalhar remotamente, trabalhar presencial. Para quem já é de YouTube aí, já acompanha talvez alguns programadores, alguns desenvolvedores na área que produzem conteúdo aqui na plataforma, pode ser que já tenha visto o vídeo do Lucas Montano, que é um dos caras que eu sigo aqui já há muito tempo e que eu acho muito bacana, acho um cara super pé no chão, super sensato, assim. Um dos poucos, tá, da área que eu acho isso, mas enfim, o que acontece? Ele gravou um vídeo lá falando sobre esse tema, né? E ele fez uma pesquisa no LinkedIn, inclusive eu respondi essa pesquisa, onde ele perguntava se a pessoa trabalhava de forma 100% remota, se a pessoa trabalhava de forma híbrida ou se a pessoa trabalhava de forma totalmente presencial. Basicamente ali por volta entre 60% e 70% do público dele que respondeu essa pesquisa no LinkedIn, e foi uma galera bem considerável, tá? O pessoal respondeu que trabalha 100% remoto. E depois a outra parte que faltou aí respondeu uma parte que trabalhava híbrido, outra parte que trabalhava presencial, né? E aí ele trouxe essa discussão no vídeo devido às matérias que estão falando, as decisões que empresas estão tomando sobre isso, alguns falando que o 100% remoto já acabou, outros falando que vai acabar. Então foi uma pesquisa meio que para entender aonde nós estamos nesse momento com isso, e também levantar a discussão, né? Se você trabalharia 100% remoto somente, ou se você aceitaria voltar presencialmente para o escritório. O que você acha que é melhor? É melhor 100% remoto? É melhor híbrido? É melhor... Depende do contexto, e qual contexto é esse? Então, e eu resolvi gravar esse vídeo porque o mais legal dele foi ele trazer uma pergunta para o jovem tranquilão, que respondeu lá, na verdade, e até colocou um comentário dizendo que tem que ser sempre 100% remoto. E nós, quem acompanha o Jovem Tranquilão sabe que ele é total defensor de trabalhar 100% remoto. Nós, como programadores, sempre, sempre, sempre. Presencial, ele deve ser só uma ponte para você fazer uma grana ali e tal, conseguir se manter, até que você consiga um trabalho 100% remoto. Assim que você conseguir, você troca. E ele defende essa ideia e essa tese, e obviamente tem os motivos dele para fazer isso. Enfim, se levanta essa discussão, uma discussão que já vem há bastante tempo. No meu caso, eu trabalho 100% remoto hoje, tá? Eu trabalho de forma remota 100% desde 2020, mas eu já trabalhava de forma híbrida, indo 2 vezes para o escritório desde 2018, né? 2 vezes na semana. Então, 2018 até o começo de 2020, eu trabalhei de forma híbrida. Tinha semana que eu não ia nem as 2 vezes, tá? Às vezes o time entrava em acordo. Então, mas assim, em teoria era forma híbrida, mas tinha semana que era 100% remoto, enfim. Então, desde 2018 eu já sei o que é trabalhar remoto e depois fiquei 100% desde 2020 até hoje. O grande ponto aqui é que o Jovem Tranquilão defende isso, né, do 100% remoto. E o Lucas perguntou para ele: você aceitaria uma oferta presencial para trabalhar em outro país? O Jovem Tranquilão não respondeu até agora. E confesso que eu estou muito curioso para saber a resposta. Então, Jovem Tranquilão, se você está vendo esse vídeo, se você ainda não respondeu lá nos comentários do YouTube ou do LinkedIn do Montano, responde aqui, cara. A gente está curioso para saber o que você pensa sobre isso. E eu vou dar a minha opinião, tá? Eu sou a favor do trabalho 100% remoto na maioria dos casos. Todo mundo já sabe os benefícios, todo mundo já sabe o porquê que se defende isso. Tem pessoas que preferem trabalhar no escritório por pura preferência, porque são pessoas que preferem se concentrar mais ali, estar ali e tal. Tem essa coisa de que ir para o escritório não significa que você está produzindo mais. Tem gente que produz melhor no escritório, tem gente que produz melhor em casa. Enfim, não é esse o tema. Eu sinto que eu sou mais produtivo, muito mais produtivo
em casa e tendo a flexibilidade até para trabalhar na hora onde eu tenho mais energia para isso, que nem sempre corresponde à hora de um trabalho em horário comercial. Eu prefiro e eu estranharia muito voltar a trabalhar presencialmente hoje, tá? Eu já acostumei porque eu valorizo muito, não nem a questão de deslocamento, trânsito, mas eu valorizo muito tempo e possibilidade com a família, né? Então isso foi uma grande virada de chave para mim, né? E foi muito melhor. Ao menos aqui em casa funcionou super bem. Então eu, minha esposa, eu posso ajudar ela muito mais, posso estar com ela muito mais, ser muito mais participativo na vida da minha filha e todo esse tipo de coisa. Então eu prefiro o remoto e obviamente por uma escolha minha eu trabalharia sempre 100% remoto. Agora, existe uma possibilidade que eu aceitaria trabalhar presencialmente e tranquilamente, tá? Que é justamente nesse caso que o Lucas perguntou para o jovem tranquilão. Você trabalharia presencialmente aceitando uma proposta de uma empresa em outro país que te levasse para trabalhar em outro país? E é esse ponto que eu quero conversar com vocês. Porque hoje eu tenho a possibilidade, né, de trabalhar remotamente para outro país, como eu estava, né? Eu estava trabalhando remotamente para os Estados Unidos como contractor, então eu podia mudar para qualquer país e os caras até incentivavam isso, cara, vai trabalhar onde você se sente bem, onde você se sente feliz. Eu já tinha trabalhado no México, já tinha feito intercâmbio na Irlanda, minha família aqui, né, tem documentos de cidadania italiana, então com descendência europeia e tal, e eu tenho a possibilidade de trabalhar, de morar, na verdade, em qualquer país da Europa, fazem parte ali da União Europeia. Então nós preferimos vir para a Itália, me deslocar aqui, né? E depois agora, nesse ano, eu acabei trocando para uma empresa que é espanhola, mas que tem escritório aqui na Itália também. Mesmo assim, eu trabalho 100% remoto. Então hoje eu trabalho com contrato italiano para a Itália. Mas enfim, eu tenho essa possibilidade de escolher ir para diversos países e trabalhar para outro país, certo? Agora, o que acontece? Uma pessoa que está no Brasil, 100% brasileiro, que não tem uma descendência de algum outro país, que não tem a possibilidade de ter um documento de um passaporte de um outro país, não ter a nacionalidade de um outro país, ela está estritamente condenada, entre aspas, a trabalhar para o Brasil ou trabalhar para fora, mas morando no Brasil. A não ser que ela entre num programa de intercâmbio, que ela entre num visto de trabalho onde a empresa patrocine para ir para fora, que foi o meu caso quando eu fui para o México, a empresa me levou para o México. Então, assim, tem essas possibilidades de sair, né? Mas não é tão fácil quando ter a cidadania do país que você vai morar. E a grande questão é que a maioria dos brasileiros não tem. Então, se esse fosse o meu caso, se eu ainda não tivesse essa possibilidade, essa liberdade de ir para outros países sem me preocupar necessariamente em ser patrocinado com visto de trabalho, ir como intercampista, ir como estudante, ir como voluntário, e tem outras e muitos outros tipos de vistos e opções, tá, galera? Mas enfim, eu aceitaria se eu tivesse uma proposta para ir para outro país trabalhar presencialmente. Por quê? Porque eu acredito muito que não é uma questão só financeira. Obviamente, financeiramente, morar no Brasil e ganhar em dólar ou em euro, morando no Brasil e trabalhando para empresa de fora, financeiramente é muito bom. Financeiramente não tem muita discussão sobre isso, né? Mas, não, como eu disse, não é uma questão só puramente financeira. Existe a questão de ir, por exemplo, a trabalho. Então, suponha que eu recebo uma proposta para trabalhar presencialmente aqui na Itália, ou na Alemanha, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá, sei lá, qualquer outro país, em Dubai, no Paquistão, no Japão, sei lá. Talvez seria legal aceitar. Por quê? Porque eu acredito, e pensando de uma forma global, que é legal você passar um tempo nesse país por algumas razões. A primeira é você absorver outra cultura, aprender outra língua,
mesmo que você não queira ficar lá permanentemente, só para ter uma experiência de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, depois voltar para o Brasil. Você volta com um currículo, com uma experiência internacional, tu volta falando uma outra língua, tu volta com mais bagagem cultural, entendendo outra forma de ver a vida, outra forma de pensar, como funciona a política em outro lugar, as leis, as regras. Você vê o que não funciona lá e o que funciona, e você pode talvez trazer essas coisas como exemplo para o Brasil, de que, ok, isso não funciona, então é melhor não fazer aqui, ou isso funciona lá e pode funcionar aqui no Brasil, então vamos trazer para cá, importar, né? Enfim, tem várias coisas, você acaba aprendendo e crescendo muito como pessoa, fora a questão do networking também, você conhece pessoas de fora, então você cria contatos que podem te trazer outras oportunidades de trabalho, oportunidades de viagem de lazer, oportunidades de, sei lá, conhecimento de como ganhar uma renda extra, de como ganhar mais dinheiro, de como economizar dinheiro, de, sei lá, fazer parte de programas de fidelidade que você nem sabia que existia, como ganhar milhas, sei lá. Você abre o teu mundo porque você está conhecendo pessoas novas, você está participando de uma cultura nova, então isso é muito positivo. Porque se você fica sempre no mesmo lugar, se você fica sempre com as mesmas pessoas, você vai ter sempre os mesmos resultados e muito provavelmente você vai estar estagnado, certo? Então você não muda de ambiente, você não muda de pessoas que você conhece, você não muda os lugares que tu vai, você não faz uma coisa diferente, você não investe em coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes e vai parecer que você está estagnado na tua vida. Não só parecer, mas realmente você estará. Você estará estagnado na tua vida e deixando de viver. Se você está confortável com isso, se isso está bom para você, ok. Mas saiba que existe um mundo de oportunidades e coisas diferentes. Então, para quem quer isso, né, acha que ele estando só naquilo o tempo todo vai fazer mudar, e você fala às vezes, eu quero uma coisa diferente, mas você não muda essas coisas, ambientes, pessoas, aprendizagem, aprender coisas novas e tal, é isso que acaba acontecendo, você acaba ficando estagnado. Daí você fala, mas eu queria tanto aquilo, mas eu queria aquilo outro, eu não consigo conquistar, é impossível, mas você não está tentando coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu acharia legal, mesmo para quem depois quer voltar para o Brasil, é que isso vai te dar um up muito bom. E eu falo isso por experiência. Quando eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, depois eu voltei para o Brasil e eu trabalhei no Brasil, naquela época eu já entrei num trabalho muito melhor, ganhando mais, num time global, né, tendo muito mais destaque, tendo muito mais visibilidade e tendo acesso a pessoas que eu nunca imaginaria que eu teria, simplesmente pelo fato de eu ter aprendido inglês e de eu ter morado em outro país e saber a experiência. Depois, quando eu tive a proposta para ir para o México, também foi devido a isso, né? E o meu gerente foi muito claro que um dos motivos deles terem me escolhido para ir para lá ajudar num projeto era justamente esse de eu já ter passado por essa experiência, ter gostado disso e passado muito bem. E outras pessoas do time talvez não se dariam bem com os desafios que é morar em outro país e ter um emprego totalmente em outra língua 100% e tal. Então, essa foi não só essa razão, obviamente, mas foi uma das. Então, assim, traz muito mais oportunidade. Então, eu aceitaria ter essa experiência de trabalhar presencialmente em outro país, mesmo que eu quisesse voltar para o Brasil, tá? Uma segunda coisa do porquê é justamente para adquirir liberdade. Porque fora todos esses benefícios que eu mencionei, muitos países, a grande maioria na verdade, depois que você fica morando lá legalmente, trabalhando lá legalmente durante uma quantidade de tempo, por exemplo, na Espanha, depois de 2 anos morando lá legalmente, por exemplo, uma empresa te leva para trabalhar lá e ela te deixa 2 anos trabalhando lá, você pode pedir a cidadania espanhola. E com a cidadania da Espanha, uma cidadania europeia, você tem acesso a todos os países da União Europeia que fazem parte desse acordo. Você pode morar em qualquer um desses países, né? Você tem mais facilidade para entrar como turista nos Estados Unidos, no Canadá, em vários outros países do mundo. Então, mesmo que você queira voltar para o Brasil, é mais fácil você conseguir um emprego remoto para a Europa, porque você tem documentos europeus. Então, te abre essa oportunidade de liberdade de deslocamento. Ou seja, se você adquire uma cidadania dos Estados Unidos, ou do Canadá,
ou do Japão, da Índia, sei lá, em qualquer outro país da América Latina mesmo, Chile, Uruguai, enfim, abre muitas portas porque você fica com mais liberdade de deslocamento no mundo. Então, e por que eu falo isso? Todo mundo sabe que geopoliticamente o mundo vai por caminhos muito diferentes e complicados a todo tempo. Então, o fato de você, mesmo não querendo, mesmo só morando no Brasil, ter adquirido, depois de trabalhando tanto tempo, sei lá, 5 anos em Portugal, 5 anos aqui na Itália, adquirido a cidadania, mesmo que você resolva voltar ao Brasil, você sempre vai ter a oportunidade de se deslocar para um outro país, seja esse que você adquiriu a cidadania, ou outro que essa cidadania te facilite ir, né? Então, sei lá, hoje o Brasil, por exemplo, se tiver uma guerra na Europa, se tiver um conflito muito grande aqui, eu posso ir para o Brasil, eu posso ir para o México, porque eu tenho documento mexicano. Então, se tiver um problema no Brasil, e sei lá, porventura, politicamente, por mais difícil e impossível que pareça, o Brasil ir de mal a pior e ficar um país muito, muito ruim, um país miserável, como aconteceu com outros no mundo, né? Porque eu não sei como vai estar daqui 10, 20 anos, como vai estar a política até lá. Eu tenho a oportunidade de sair tranquilamente e morar em qualquer país da Europa, por exemplo, né? Ou ir morar no México, se porventura o México se tornar uma grande potência mundial um dia, né? E for o melhor país do mundo. Mas Léo, isso é impossível de acontecer. Cara, você não sabe o que vai acontecer amanhã, velho. Então, assim, você ter a liberdade para poder fazer a melhor escolha para tua família e para você naquele determinado contexto, naquele determinado momento, é muito importante. Então, acho que quanto mais liberdade de deslocamento dentro do mundo, em diferentes países você tiver, melhor. Então, ter essa possibilidade de morar lá, tendo um documento de cidadania, é bom. Então, ir trabalhar, mesmo que seja presencialmente, mas trabalhar lá para adquirir um documento e virar um cidadão e ter essa oportunidade depois, para mim, me parece uma estratégia muito inteligente. Então, eu aceitaria trabalhar presencialmente se fosse esse o caso. Se eu não tivesse oportunidades, já um documento europeu, um documento de um outro país, e eu fosse simplesmente e somente brasileiro e pudesse morar só no Brasil, eu não tivesse outra possibilidade de morar para fora e eu recebesse essa proposta, mesmo que fosse presencialmente, eu aceitaria de bom grado, bom gosto e iria usufruir o máximo do outro país que eu tivesse, né, das oportunidades que isso iria me gerar e depois tomaria as decisões. E se eu pudesse adquirir ainda a cidadania desse país depois de um tempo, eu faria o máximo possível para ficar lá durante esse tempo e adquirir a cidadania. E depois, eventualmente, eu poderia continuar lá permanentemente ou ir para um outro país que aquela cidadania me oferecesse, ou ainda voltar para o Brasil com um currículo muito bom, com muito mais oportunidades, muito mais informações, conhecimentos, muito mais networking, enfim, eu só vejo vantagens. Então eu aceitaria sim trabalhar presencialmente se eu recebesse proposta de um outro país, porque é o que eu disse, não é só financeiro, ok? Espero ter passado essa visão para vocês. Hoje eu tô aqui na Itália, tô muito bem aqui na Itália, minha família gosta muito daqui, no contexto, no momento que estamos vivendo, a Itália é um dos melhores lugares para nós e, cara, a gente tá muito feliz aqui, então é isso. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui, espero que isso tenha aberto sua mente, dependendo do seu caso. E, bom, esperemos a resposta do Jovem Tranquilão. E muito obrigado, Lucas Montano, por mais uma vez trazer essa discussão de uma forma inteligente e com pontos muito relevantes, com pontos muito legais. Então, o presencial ele não precisa necessariamente ser tão demonizado. O importante, eu acho, é não proibir as coisas, as empresas poderem tomar decisões e nós, como profissionais, também podermos tomar decisões e escolhermos aquilo que é melhor para nós. Então, sem ter tanta interferência como leis governamentais que impeçam as coisas de fluírem como tem que fluir normalmente para nossa evolução. Então, espero ter deixado aqui o meu recado, também o meu ponto de vista sobre isso. Cada um tem que escolher aquilo que é melhor para o teu contexto em determinado momento, que te faz melhor, que te faz bem, seja a empresa, seja o funcionário, ok? O ideal é que os dois estejam
em harmonia quando é possível, que eu acredito sim que é, e tive experiências muito positivas, graças a Deus. Sei que eu tenho sido um privilegiado por isso, mas enfim, esse foi o ponto. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta o teu ponto de vista aqui embaixo, o que você acha sobre isso, e nos vemos na próxima. Até mais!